Alô, turma do canal Coisas da Bola. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Coisas da Bola. Coisas que acontecem que muitas vezes o torcedor não tem noção. E eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês coisas que acontecem dentro de campo, fora de campo, que só o futebol proporciona. Hoje, nas Coisas da Bola, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, um episódio que aconteceu comigo quando eu treinava a Chapecoense. Vida de treinador não é fácil, mas vale a pena. E alguma coisa te marcam. Na época da Chapecoense, eu tive a felicidade de treinar, na minha avaliação como treinador da época, para mim um daqueles que poderia ter sido um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Só não foi porque ele não se ajudou, porque tinha potencial. Era um atacante moderno, atacante com velocidade, atacante que batia com as duas pernas, tanto na direita como na esquerda, cabeçava bem. Era um jogador interessantíssimo. Ele tinha pedigree, né? O pai dele foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, com passagem pelo Goiás, pelo Inter de Porto Alegre, pelo Vasco. Os mais antigos vão lembrar do Bill, aquele atacante antigo, Bill, saudoso Bill. E eu treinei um filho do Bill, também chamado Bill e também atacante. Cara, de um coração espetacular. Um garoto, na época, muito bom de convivência. Era a alegria do grupo. Tava tudo de boa para ele. Pô, tinha um respeito muito grande por mim. Na época, ele nem me chamava de treinador, me chamava de padrinho. Me ouvia muito o Bill. E eu tinha uma admiração muito grande por ele, um carinho muito grande por ele. E sempre falava para ele que se ele se ajudasse, ele poderia ter sido um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Mas o Bill não se ajudou na época, tá? Mas esse período que eu convivi com ele na Chapecoense me marcou muito. O Bill tinha algumas coisas que jogador de futebol tem, né? Torcedor aí que tá assistindo esse vídeo. Hoje, por exemplo, o futebol de hoje, você vê o jogador com a camisa número 30, 40, 110, 18, 9, 7, tem número para tudo que é lado nas camisas do futebol moderno de hoje. Naquela época tinha o padrão, né? Padrão tradicional, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11. E o Bill gostava de jogar com a 11. A paixão dele era a camisa 11. Ele pedia para mim que ele gostava de jogar com a 11. E, lógico, quando eu colocava ele a jogar, e na maioria das vezes ele foi titular comigo na Chapecoense, a camisa do Bill era a número 11. Certa vez, certo dia, a Chapecoense veio jogar contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. E era um jogo fundamental. A Chapecoense estava bem colocada naquele campeonato. E se ganhasse do Figueirense, poderia ficar ali entre os 3 primeiros na tabela de classificação. Mas era um jogo difícil. A gente sabia que era um jogo difícil. E durante os treinos da semana, eu conversei muito com 2 jogadores. Conversei muito com Palinha, grande Palinha, um meia, que fez história no São Paulo, fez história no Grêmio, jogou em grandes clubes de futebol brasileiro. Grande Palinha. Palinha tinha sido contratado na época pela Chapecoense. Era o jogador mais famoso da Chapecoense na época. Me lembro quando indicaram o Palinha para mim, eu pensei 2 vezes. Poxa vida, fazer o Palinha, será que eu não vou me incomodar com os outros? Mas não, o Palinha só ajudou. Um cara espetacular, um profissional acima da média. E durante a semana, conversei muito com o Palinha, que era o cara que articulava todas as jogadas do Chapecoense do meio para frente. E falei, Palinha, o grande segredo do jogo do Figueirense é tu encontrar o Bill no jogo. Se tu conseguir encontrar o Bill, meter bola no Bill, principalmente na saída do Bill, dos lados do campo, na diagonal, em direção ao zagueiro Figueirense, ali pode ser o segredo de ganhar o jogo. E aí, fizemos treinamento tático, né? Esperando o jogo do Figueirense, que na época o zagueiro do Figueirense era o Kleber, grande Kleber, um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, marcou principalmente sua passagem no Palmeiras, mas também jogou em outros clubes. E o Kleber, naquela época, era o zagueiro. O Bill era um jogador de altíssima velocidade. O Kleber já era um jogador mais de posicionamento de área, pesadão, né? Já ia mais pelos atalhos, e eu achava, na minha ideia, que a velocidade do Bill em cima do Kleber nós poderíamos ser felizes. E vai treino no Bill com o Palinha durante a semana em Chapecó. Aí naquela época, coisas que hoje é impossível, né? Por causa da internet, por causa da mídia, hoje tem os analistas de desempenho, e esse negócio de camisa, hoje, número de camisa, já não consegue enganar mais ninguém. Mas naqueles anos, a gente se conseguia, em algumas situações,
confundir o adversário com o número da camisa dos jogadores. Aí eu, na escalação da Chapecoense, solicitei ao roupeiro da Chapecoense, o Serginho, o saudoso Serginho, que desse a 9 para o Bill. E o Bill, repito, gostava de jogar com a 11. E eu disse para o Serginho, dá a 9 para o Bill, para nós confundir a defesa do Figueirense. E dito feito. Chegou na palestra, fiz a palestra durava 30 minutos, só reforcei o treinamento de semana, só reforcei tudo aquilo que eu tinha pedido para o Palinha, para o Bill, durante os treinamentos em Chapecó, e ficamos por Orlando Scarpelli. E eu, na palestra, ainda falei para o Bill, se você estiver esperto e ficar atento com o movimento do Palinha, você vai deitar no jogo, você vai decidir o jogo para nós em cima do Kleber. E ele falava do jeito muito legal de ouvir, pode deixar, professor, pode deixar para mim, é tudo comigo hoje, vou arrebentar com ele no meio. E vamos embora com o Scarpelli. O Scarpelli tem ali uma salinha reservada à comissão técnica do time adversário. Aí eu lembro que ela estava na salinha, tomando um cafezinho antes do jogo. Estava eu, saudoso Chinho, e mais alguns integrantes da comissão técnica. E eu olhava para a porta, a salinha da comissão técnica, e o Bill passava para lá, passava para cá, passava para lá, passava para cá, na frente da porta, e eu senti que ele estava inquieto com alguma coisa. Aí eu cheguei, quando ele passou, acho que a 6ª vez pela porta, eu chamei ele. Chamei ele e perguntei, meu, o que tá vendo contigo? Tá nervoso? Me falou há pouco na palestra que tu tava esperto com o jogo e agora eu vejo tu caminhando para cima e para baixo. Aí ele falou, professor, o senhor mudou? Só mudou tudo. Porque o senhor falou na palestra, eu falei, como mudou tudo? Não mudei nada, cara. A palestra terminou para meia hora, o que eu mudei? Ele, pô, o senhor me deu a 9, professor. Pô, professor, o senhor sabe que eu não sei jogar de costa? O senhor me deu a 9. Eu falei, como eu te dei a 9, rapaz? Ele disse, aqui, ó. Serginho me deu a 9. Eu falei, não, Serginho tá louco. Serginho tá louco. Eu, não, mas eu tinha pedido que Serginho dar 9 para ele mesmo. Aí eu dei um grito, e ele me olhando, e eu dei um grito, Serginho, vem cá, Serginho. Aí o Serginho, o que foi, professor? Aí eu dei uma ficada de olho pro Serginho, né? Porque o Serginho, você entendeu por que eu chamei ele. Falei, Serginho, tá doido, cara? Como é que tu me dá 9 pro Bill? Tu sabe que o Bill não sabe jogar de costa. O Bill tem que ser com a 11, cara. O Serginho, professor, só me desculpe, eu me enganei. Desculpe, Bill, mas tudo jogada ensaiada, né? Aí o Bill saiu atrás do Serginho, xingando o Serginho, quer me arrebentar, me deixa 9. Aí, o professor te mijou agora. Aí daqui a pouco ele passou por mim de novo, bem feliz para o número 11, assim, professor, coitado do Kleber agora. Eu com a 11 vou arrebentar com ele. Gente do céu, a gente ganhou o jogo do Figueirense por 2-0. 2 gols do Bill. A maldita camisa 11 que o Serginho, a meu pedido, tinha trocado pela 9. Aí a volta para Chapecó foi uma felicidade total no ônibus, né? Mas no silêncio do ônibus eu conseguia, lá do banco da frente, onde eu ia, ouvir o Bill lá no fundo do ônibus dizer pro Serginho, aí, viu? Levaste uma mijada do professor, queria me arrebentar, mas eu te arrebentei, ganhei 2-0, vagabundo. Eu não sei jogar com a 9, não sei jogar de costa, tu queria me prejudicar. Coisa da bola. O número da camisa, naquela época, podia fazer uma grande diferença. Grande, Bill. Saudade da turma da Chapecoense, saudade do querido Serginho. Esse é o compartilhamento da minha passagem como técnico da Chapecoense com o grande Bill.